Todos acharam o capítulo 7 de Lucas? E o verso de número 30 ao verso de número 38. Apenas 2 versos. 3 versos, né? 36, 37 e 38. Tá bom? Verso 36 de Lucas. Olha que diz: convidou um dos fariseus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala de 3 personagens, tá? É lógico que havia muitas outras pessoas ali envolvidas naquele jantar. Os discípulos também estavam ali. Amigos do Simão, o fariseu, também estavam ali. Era um jantar, era uma refeição que o fariseu, Simão, havia convidado Jesus para que fosse à casa dele e jantasse. Jesus aceitou o convite e se assentou à mesa junto com o fariseu, o dono da casa, os discípulos que estavam juntos, e talvez muitas pessoas que ali foram a convite também do fariseu. E a história que nos diz que uma mulher pecadora, uma mulher que a sociedade não lhe respeitava, uma mulher que vivia à margem da sociedade, alguém que era desprezada, alguém que não era valorizada, alguém que não tinha direitos diante de uma sociedade religiosa, de fato até mesmo machista também, né? A cultura judaica se desenvolveu nesse viés, olhando nessa percepção, e também uma sociedade preconceituosa, no sentido falando, porque os judeus não aceitavam de alguma forma nenhuma pessoa que para eles eram imundas, impuras, pessoas que não viviam de acordo com as regras estabelecidas por eles, dentro dos preceitos da lei de Moisés. Então, essa mulher, ela não tinha direitos, ela não tinha direito de ir e vir, onde entrar, onde quisesse. Ela foi ousada em adentrar aquele ambiente, da qual jamais ela seria convidada. Ela não fora convidada a adentrar aquele lugar. E esse contexto, ele nos arremete, nos foca em 3 pessoas. A principal delas, o próprio Senhor Jesus, que é o Senhor, é aquele que é convidado a estar ali junto com os discípulos, que se assenta à mesa, o fariseu e a mulher. O texto se foca nessas 3 pessoas. Interessante que nós estamos falando de uma pessoa religiosa. A gente temos que tomar muito cuidado nessa época de hoje, irmãos, onde as verdades divinas são relativizadas, onde os absolutos não são mais aceitos, e onde até mesmo isso de alguma forma afeta a igreja, e nós, para não se enquadrarmos no crente raiz, para nós não se enquadrarmos naquilo que nós falamos dos crentes mais antigos, nós falamos assim, eu sou da igreja, mas eu não sou religioso. E a Bíblia fala que nós, no aspecto espiritual e até mesmo social, de fato, nós somos religiosos. O ser humano em si, independente se ele tem igreja ou não, independente se ele de fato tem uma religião instituída na vida dele, a qual ele constitui para ele uma forma litúrgica de vida, ele é religioso em si. Porque isso está impregnado na civilização, desde a criação. Deus criou o homem para a adoração, para se envolver com ele, para ter intimidade com ele. Então, esse aspecto do ser humano, de fato, há no homem a necessidade de adorar,
Há no homem a necessidade de Deus. Há um vazio no homem que somente Jesus pode preencher. Então, quando falamos no ser religioso, de fato, nós somos religiosos, sim. Quando o apóstolo Tiago, na sua carta de Tiago, ele diz assim, ó, se alguém cuida ser religioso para com Deus, a sua religião pura e imaculada para com Deus é aqueles que visitam os órfãos e cuidam das viúvas. Então, de fato, eu não quero entrar no mérito etimológico da palavra, né, religar, estar religado com Deus novamente, o que é a essência, a raiz dessa palavra, mas no aspecto social de vida, a religião, ela tem um papel fundamental na nossa vida. Ela tem um papel realmente que ela produz ética, produz formalidades, sim, mas como seres religiosos, nós temos responsabilidades. E a responsabilidade de uma verdadeira religião é cuidar das pessoas, é ajudar as pessoas, é estender as mãos às pessoas. Coisa que nós, como quando dizemos, não somos religiosos, mas também não se comprometemos com as pessoas. Não temos uma vida social de ajuda humanitária, de ajuda social, de agasalhar o nu, de alimentar o faminto. Nós, infelizmente, nós estamos perdendo essa realmente uma conduta de cristã, não uma coisa à parte da vida diária, é uma coisa própria da vida. Você não precisa fazer dentro de uma agenda da igreja para vestir o nu. Você não precisa estar dentro de um cronograma, de um trabalho social da igreja para alimentar o faminto. O religioso em si, que ele entendeu de fato a religião cristã, quando ele se diz cristão, ele não precisa de agendas para exercer a sua responsabilidade cristã diante da sociedade. E nós temos aqui o quê? Duas pessoas, um religioso de carteirinha, membro do judaísmo, uma pessoa ferrenha, regrada nas atitudes, convida Jesus para um jantar. Dentro da formalidade, dentro do aspecto formal, de etiqueta, ele prepara um jantar. Ele é um ser religioso que não entendeu de fato a própria religião. Ele é um homem que de fato não compreende a essência do que prega, do que fala, da qual ele está dizendo como vida de fé, como vida de prática. Ele não entendeu, ele não compreendeu, mas ele, na sua formalidade, ele convida Jesus para ir à casa dele, para sentar à mesa dele, e a Bíblia diz que Jesus vai. Até porque Jesus, conhecendo o coração dele, conhecendo a essência daquele homem, da sua religião, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus também senta com os beberrões, com as prostitutas, com os publicanos, que eram também desassociados, que eram também colocados de escanteio pela sociedade da época, pela religião da época. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não olha para o ser e diz assim, isso aqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse aqui pode, esse aqui não pode. Ele abraça todos, porque a Bíblia diz assim que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todas as pessoas que se aproximam de Jesus, que vai até Jesus, elas são bem atendidas por Jesus. Elas são abraçadas por Jesus, elas são aceitas por Jesus, independente da sua raça, sua crença, sua religião, independente. O que Jesus quer é abraçar as pessoas, cuidar das pessoas e mostrar para elas que há salvação, que há perdão de pecados, que há mudança de vidas pelo estilo de vida que elas viviam. Então Jesus senta na mesa daquele homem, e na formalidade, no conceito das etiquetas, talvez a melhor refeição, a melhor comida, a melhor recepção, mas na essência ele não faz o que essa mulher penetra nesse jantar, ele foi capaz de fazer. Essa mulher que é rejeitada, ela entra com um vaso de alabastro cheio de unguento. Essa mulher, ela sabe quem que está entrando naquele jantar, e ela pula
talvez ali os servos daquele fariseu para adentrar aquela casa. Ela consegue se desvencilhar, talvez poderia ser impedida, o texto não diz, talvez ela fosse barrada na porta, mas ela consegue entrar no seio daquele ambiente e se jogar aos pés de Jesus para ter atitudes que aquele homem não teve. E é isso que eu quero hoje falar com a igreja. As atitudes dessa mulher para com Cristo. Nós, irmãos, socialmente falando, socialmente, até ministerialmente, nós queremos galgar lugares. Nós buscamos, seja na questão profissional, escolar, socialmente falando, status quo social, nós buscamos uma posição na sociedade. Nós queremos chegar em degraus, em posições que nós queremos usufruir de uma comodidade, queremos usufruir de conceitos, queremos usufruir de aspectos sociais que são relevantes para nós, e ser aceito ou bem aceito em qualquer ambiente. Aonde vamos? Chegar em um banco e ser tratado de forma VIP pelo gerente. Queremos chegar no shopping e pelos cartões de crédito que possamos ter, sermos tratados diferenciado. Queremos chegar em lugares e não ficar na arquibancada, queremos pagar camarote. Então, nós queremos galgar posições sociais, seja empresa, queremos ser chefe, queremos mandar. Isso de forma natural do ser humano. Nós queremos, faz parte do ser humano, o crescimento pessoal, faz parte. Desde quando ele seja de forma realmente baseada em princípios. Deus tem sim lugares para você. Você pode lutar por aquilo que você anseia, de conquistar, de chegar, mas desde que você não quebre princípios que Deus estabelece na sua palavra. Uma vez que você quebra princípios e quer alcançar lugar, você está disposto a fazer tudo. A derrubar pessoas, a queimar pessoas, destruir a reputação. Quando nós baseamos a alcançar lugares sem princípios estabelecidos da palavra, nós abrimos espaço para o egoísmo humano. E a gente quer sair destruindo quem está na frente. A gente quer passar rasteira. E isso, irmão, é em qualquer ambiente. Quando quebramos princípios, estamos dispostos a isso. Quem já não sofreu e alguém tentar destruir você por querer o seu lugar? Alguém querer queimar você nessa expressão para não te ver você bem. Então, quando as pessoas não têm princípios, eu vou dizer para você, irmão, até crente faz isso. Mas por quê? Porque não baseia a sua vida em princípios, em ética de vida cristã. Mas quando nós queremos alcançar lugares, nós devemos olhar principalmente para o mundo espiritual, para a vida espiritual. Quando falamos de vida espiritual, irmãos, a vida de fé, realmente nós queremos lugares na presença de Deus. Nós queremos alcançar aquilo que muitas das vezes Deus não quer nos dar. Às vezes aquilo que Deus não tem para nós. Nós temos na Bíblia quando Satanás leva Jesus para o pináculo do templo e fala assim para Jesus: você não é o Filho de Deus? A Escritura diz, a palavra diz que se você se lançar daqui, lá está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que você não tropece teu pé em pedra. O diabo coloca Jesus no pináculo do templo, dizendo que ele se jogasse, para que quando os anjos viessem, segurasse Jesus ali pelos braços e ele não se caísse no chão, os fariseus, os sacerdotes, as pessoas que estavam lá no templo, olhariam para Jesus e diziam assim: verdadeiramente ele é o Messias, verdadeiramente ele é o Cristo. Ele é o escolhido de Deus. Nós vamos agora obedecê-lo, nós vamos temê-lo. Jesus não foi por esse caminho. Jesus não galgou o que ele conquistou por caminhos daquilo a qual Deus não havia traçado para a vida dele. Jesus estava em obediência ao Pai, em obediência à palavra do Pai. Quando Jesus responde para Satanás: não, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus, como está escrito. Então, quando Jesus ele agiu por princípio, ele não chegou lá em Herodes como um benfeitor, ele chegou como um malfeitor. Ele foi rejeitado. Mas por quê? Porque ele seguiu princípios.
Isso que não quer dizer que quando seguimos princípios, nós conquistaremos todos os lugares. Como alguns dizem, não, aonde pisar a planta do teu pé, Deus vai te dar. Não é simplesmente isso, irmãos. Nós queremos conquistar? Sim. Mas o que isso tem a ver com a palavra que nós acabamos de ler aqui? Essa mulher rejeitada pela sociedade, nós temos um fariseu que preza pelo status quo social. Alguém que preza pela posição social. Mas essa mulher, não. Essa mulher, ela corre e vai para onde? Aos pés de Jesus. Alguém disse que o melhor lugar para se estar, independente da sua posição social, é aos pés de Jesus. E os pés de Jesus é o maior lugar, o lugar mais alto que um crente pode estar, que uma pessoa pode estar, é os pés de Jesus. Jesus está sentado num trono de glória. Se você está aos pés dele, você está num lugar realmente mais alto que um ser humano pode chegar. Mais alto que uma pessoa pode chegar, é estar aos pés de Jesus. E o que acontece, o fato de estarmos aos pés de Jesus, irmãos? Nós temos que ter atitudes. O religioso, ele jamais terá esse tipo de atitude. O religioso convencional, o religioso formal, ele jamais terá esse tipo de atitude que essa mulher teve. A primeira atitude que ela, quando ela se coloca aos pés de Jesus, é que, confessando o seu estado espiritual. Sabe qual é um dos maiores problemas do homem, da humanidade caída? É não aceitar o seu estado moral e espiritual. Romanos, como a Vera mesmo disse, aqui que nós somos justificados pela fé, é o mesmo texto que nos ensina também que o homem está totalmente em depravação moral, caído, sem Deus. Aqueles que um dia acreditaram no Evangelho e receberam Jesus, esses são justificados pela graça, por meio da fé. Não é a obra do homem, não é dom do homem, não é mérito do homem, é mérito dele, porque ele morreu na cruz. Foi ele quem justificou o homem, é ele que nos justifica. Então, quando nós estamos aos pés de Jesus, é dizer para Jesus, Jesus, eu sou pecador. Não há humano na terra que possa dizer que não tenha pecado. Não há. Nós não podemos, sabe, irmãos, não podemos se estribar, não podemos confiar nos nossos atos morais, como que se eles fossem o mérito para nós estarmos na casa de Deus. Nós não somos salvos pela obra, nós somos salvos por meio de Jesus, pela justificação por meio da fé. Por meio da fé. Quem crê será salvo. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então, o nosso primeiro estado espiritual, irmãos, é que toda a humanidade caiu em Adão. O pecado é parte da nossa natureza. Mas quando aquela mulher se joga aos pés de Jesus, ela está confessando quem ela é. Ela está dizendo para Jesus, Jesus, eu não mereço estar na tua presença. Senhor, eu não mereço a tua atenção. Estou dizendo aqui a minha condição espiritual. Eu sou uma pecadora. Mesmo não falando em palavras. Mesmo ela não abrindo a sua boca, mas quando ela se joga aos pés de Jesus, ela está reconhecendo a sua condição. É o primeiro ato que todo homem deve ter diante de Deus. É reconhecer o seu estado espiritual. Quando nós falamos assim, eu não faço nada de errado, eu não sou uma pessoa que minto, eu não sou uma pessoa que falo mentiras, eu não sou uma pessoa que talvez eu não peque. Não, irmão, nós somos pecadores, caídos, a nossa natureza ela é má. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas sendo justificados na pessoa de Jesus, salvos de forma gratuita pelo Cristo que se entrega na cruz do Calvário. Por isso que nós temos que estar aos pés de Jesus todos os dias, irmãos.
todos os dias, porque carecemos da misericórdia de Jesus. Não há homem que peque, não peque. Todos se extraviaram, todos se fizeram mal, mas somos justificados nele, quando nós reconhecemos o nosso estado espiritual. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 1, carta de 1 João, que ninguém pode dizer que não tem pecado. Porque quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas nós somos salvos, somos aceitos, justificados em Cristo. Então todo cristão, todo aquele que tem fé, continua nesse estado, mas é justificado. E essa mulher, ao se colocar em confissão, ela também chora. A Bíblia diz aqui que ela começa a chorar. As lágrimas dela, ela começa a lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Eu posso dizer, irmão, a gente às vezes acha que nós queremos dar tudo, a gente acha que só fazemos o bom quando fazemos, mas podemos fazer tudo, até fazendo aquilo que é pouco. Aquela mulher não tinha uma bacia de água para lavar os pés de Jesus. O fariseu tinha. O fariseu tinha bacia e tinha de sobra, ela não tinha. O fariseu tinha de sobra e não fez. Essa mulher não tinha e fez. Você está vendo, irmão? Nós justificamos a nossa atitude para com Deus, não tendo. Quando na verdade a gente diz assim, quando eu tiver, quando eu puder fazer, eu faço. Quando na verdade nós temos que fazer, quando não temos a possibilidade de fazer. Ela não tinha uma bacia de água, mas ela tinha lágrimas para lavar os pés do Senhor, para lavar os pés de Jesus, chorando, reconhecendo o seu estado, e sabe, lavando. Sabe por quê, irmãos? Era próprio de todos os escravos e servos lavar os pés daqueles que eram convidados para um jantar, ou eram recebidos numa casa. Então o escravo vinha com uma bacia e uma toalha, e lavava os pés daquele que era convidado a estar naquele ambiente. E Jesus, irmãos, olha só, essa mulher, ela tem a mesma atitude de Jesus, que Jesus também tem a mesma atitude com os seus discípulos na última ceia. Na última ceia, quando Jesus reúne os discípulos, ele pega uma bacia, ele tira o seu manto, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos apóstolos, os pés dos discípulos. Pedro não aceita aquela atitude, e ele fala assim, vocês dizem que eu sou mestre, que eu sou Senhor, e estou fazendo isso por vocês, e vocês devem fazer o mesmo. Não é lavar hoje o pé literalmente, é servir a quem quer que seja. Jesus se coloca na condição de servo, aquela mulher se coloca na condição de serva, ao chorar aos pés de Jesus, e lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Então, às vezes nós justificamos a nossa atitude para com Cristo. O nosso maior problema é que a gente se acostuma tanto com a igreja, tanto em ser crente, nós se acostumamos tanto o nosso ser social, religioso, que nós deixamos de fazer as mínimas coisas para o Senhor, sendo que elas são as melhores para serem realizadas. Nós achamos que o dever não é mais nosso, mas é dele. Nós colocamos Jesus e Deus na condição de empregados nossos. É Ele que tem que servir a mim. É Ele que tem que fazer por mim. Eu não preciso fazer mais nada, porque o bastante eu já faço. O melhor, e nós se tornamos fariseus de carteirinha, porque nós deixamos de realizar os mínimos com amor, e achamos que estamos realizando os grandes nas formalidades que realizamos. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera atitudes mínimas, mas que sejam de atos voluntários grandiosos da alma, do nosso ser. Essa mulher começa a chorar. Ela começa a dizer para o Senhor, Senhor, eu aceito, eu sei que a minha condição é essa, mas não aceito ficar nela. Eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso de transformação, eu preciso de regeneração. É isso que com lágrimas ela está dizendo para o Senhor. Eu não quero continuar no mesmo estado que eu estava vivendo antes. O pior, irmãos, nosso pior, a gente tem experiências com Deus tremendas. Com Deus tremendas. E não é mais, irmãos, naquela condição de ter uma grande revelação. Não que não seja,
Não que possamos ter experiências transcendentais, mas as maiores experiências estão no convívio da vida humana. E às vezes eu paro para falar de Jesus para alguém, e que você entende que essa pessoa, ela talvez não vai aceitar, e pela condição de vida que ela vive, e é a pessoa que abre o coração, e no momento que você passa a falar de Jesus para ela, ela se derrama em lágrima, ela abre o coração, e muitas das vezes você prega aqui no púlpito, na igreja, as pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus, elas estão conversando, elas estão com falta de atenção, e ainda sai reclamando do sermão pregado no domingo. Sai reclamando, eu não gostei da palavra, eu não aceito essa palavra. E as pessoas lá fora estão famintas pela palavra de Deus, pelo evangelho de Cristo. E a gente fica aqui, irmão, cheio de gracinha, porque não queremos receber a palavra. E essa mulher não aceita a sua condição. Sabe por quê, irmão? A palavra, ela contesta a gente, ela contesta o nosso estilo de vida, ela nos confronta. E quando nós nos tornamos seres religiosos, conceituais da sociedade, da religião, aí a gente não quer aceitar quando a palavra, quando a pregação, quando a vida de Jesus confronta a nossa vida, a gente não quer mudança mais, porque aceitamos a nossa condição, sabe, cômoda, de formalidade de religiosa. E não é isso que Deus tem para nós. Ela está dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero mudança de vida. Irmão, quando nós viemos para a igreja, é para que a palavra nos mude, é para que a palavra nos transforme, mas a palavra só pode transformar a sua vida se você aceitar a palavra em você. Ninguém muda ninguém, irmãos. Pastor não muda a ovelha, pastor não muda ninguém. É a pessoa que tem que receber a palavra e dizer, eu estou errado, eu pequei, eu falhei e vou mudar. Eu vou mudar, a partir de hoje eu não vou fazer mais. A partir de hoje eu não quero mais essa vida para a minha vida. É essa mudança que Deus espera de nós. E ela começa a chorar, lavar aos pés de Jesus. Lavar nessa condição é humilhação, irmãos. Nós estamos todos assim, ó, de peito levantado, sabe? De nariz empinado. A nossa condição social, às vezes, nos leva a um aspecto de vida que não é próprio de Cristo, quando Ele diz assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se tem uma coisa que Deus ama, é a humildade, irmãos. A falsa humildade passa longe, ela é pior do que o orgulho e do que a soberba. A falsa humildade passa longe de Deus. Ela é pior do que o orgulho e a soberba. E a gente não podemos ter falsa humildade. Essa mulher começa a lavar os pés de Jesus se humilhando. E a Bíblia fala, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que Ele ao seu tempo vos exaltará. Humilhação faz parte da vida. Humilhação faz parte do ser que adora. Reconhecer quem Ele é, a sua soberania, a sua glória, o seu poder, a sua vontade. É aceitar humilhação, é aceitar a vontade de Deus. Você sabe que o soberbo e o orgulhoso jamais aceita a vontade do outro. Ele empola o peito, empina o nariz, não aceito, não quero, não é desse jeito, não é bem assim, irmãos, e muitas das vezes estamos errados. Temos que nos humilhar, irmãos. A oração temos que nos humilhar. Se dobrar diante dele, da sua grandeza e da sua majestade. Ela enxugou, ela lavou, ela enxugou. Tudo isso está aqui. Ela com seus pés, aos seus pés chorou. Regava com as lágrimas, enxugava com os próprios cabelos. Ela não tinha um manto, não tinha uma toalha, mas ela tinha. É isso que está, irmãos. O que eu posso apresentar da minha vida para o Senhor? A gente pensa que Deus só quer dinheiro. E a gente quer fazer barganha com Ele. A gente acha que Deus... Não, irmão, sou parte da liturgia de culto, sim. Faz parte até mesmo do nosso serviço, da nossa adoração, faz. Mas é o mínimo dos mínimos. Não posso me ausentar. Quando Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele censura os fariseus. Depois vocês leiam esse capítulo. Ele chama os fariseus de sepulcros caiados. O túmulo é bonito, mas o que está por dentro é fedido. Está estragado, está em decomposição. E Jesus fala assim, olha, vocês são muito bem organizados. Vocês são religiosos, era isso que Jesus estava dizendo para os fariseus. Vocês dão dízimo do coentro, do cominho, mas vocês rejeitam
o mais essencial das Escrituras: o amor e a misericórdia. Quando a Bíblia diz assim que sacrifício Deus não quer, mas Ele quer misericórdia e amor. Nós não devemos viver uma vida de religião conceitual, social, mas uma vida de humilhação, de aceitar a vontade de Deus, nos humilhando perante Ele, aceitando o seu querer e a sua vontade. E ela enxuga, ela se humilha, enxuga com os cabelos, isso é devoção. Parte dela, ainda que mínima, nós temos que aprender, irmãos, o mínimo da nossa vida, olhando no aspecto natural. É lógico que as mulheres cuidam muito bem dos cabelos, né? As mulheres faz chapinha, faz progressiva. A mulherada vai no salão de beleza, né? Nós temos aqui uma irmã que trabalha com o salão, que é a irmã Andressa, põe lá as fotos no Facebook, os cabelos, como ela deixa das clientes, coisa maravilhosa, pessoa capacitada. As mulheres cuidam do cabelo, mas o mínimo daquilo que nós consideramos como parte do corpo, que a gente possa entender como essencial, isso é apenas proteção do couro cabeludo, da cabeça, e se torna uma questão estética, é o cabelo. É o mínimo que quando Jesus fala assim, olha, vocês não tem que se preocupar com a vida de vocês, porque Deus não permitirá que um fio de cabelo da vossa cabeça seja tirado, arrancado, se Ele não permitir. Até o mínimo do que faz parte de nós e nossa vida, essa mulher usa para enxugar os pés de Jesus. Quando a nossa vida, ela de fato se torna devocional para Ele. Não é só o cabelo que Jesus quer. Ele quer as mãos também. Ele quer os seus pés. Ele quer cada célula do seu corpo. Ele quer o seu coração. Ele não quer uma parte sua. Ele não quer só o seu cabelo, o seu dedo, sua unha. Por mais que você cuide, Ele quer você por inteiro. Jesus não aceita você pela metade. Jesus não quer você 30%, 40%, 50% ou 99%. Ele quer você 100% para Ele. E essa mulher, ela tem um ato de devoção. O que é devoção? Aplicação com amor. Você sabe que antigamente, irmãos, as pessoas eram mais devotas. Devoção é parte de nós. Elas tinham devoção, ação, da qual elas exerciam para Deus, no sentido de oração, no sentido de cuidado para com a casa de Deus, no sentido de ações que estavam sendo realizadas para o Senhor na sua vida. Devoção, que vem de devocional. Hoje as pessoas nem devocional elas fazem mais na sua casa, em vida de oração e leitura da palavra de Deus. Elas não têm mais. Hoje a nossa devoção está muito mais voltada para o celular, para a internet, para o computador, para a televisão. Nós somos escravos das mídias sociais. A nossa devoção está de que quantos likes nós teremos, de quantos compartilhamento teremos, quantas pessoas vão curtir as nossas fotos. E se não curte, a gente fica em depressão, a gente fica doente. As pessoas estão mais devotadas às suas mídias sociais, às suas vidas egoístas do que propriamente ao Senhor. Há pessoas que se elas não abrir o celular, a mensagem que chegou, o barulho que ela ouviu, o tremor do celular, elas ficam doentes, elas ficam impacientes. Se elas estão trabalhando, elas não vê a hora, o momento de ela abrir um espaço, ir lá no celular, pegar o celular e ver quem foi que mandou uma mensagem, quem curtiu a foto dela, quem curtiu a mensagem que ela mandou. Olha como está a nossa vida. Nós estamos mais em devoção às coisas superficiais do que às coisas essenciais. Quem está entendendo, diga amém. Então nós devemos se aplicar com amor. Amar aquilo que Deus ama. Amar. Seja para pregar, seja para cantar, seja com devoção, seja para ensinar, seja para limpar a igreja, seja para cuidar da sua família, seja para ser crente onde quer que seja, tem que ser com devoção, com amor. As pessoas precisam ver em você a diferença, a unção, a graça, que você é uma pessoa diferenciada pela sua conduta e pela sua atitude. Ela beijar, irmãos,
É uma coisa tão íntima. Apesar de que hoje as pessoas se cumprimentam, muitas das vezes, até superficialmente, dando um beijo no rosto. Acontece muito. Mas há pessoas que são bastante restritivas quanto a isso. Não é qualquer pessoa que elas abraçam e beijam. Elas cumprimentam com a mão, assim, de longe. Né? Porque às vezes não tem afeição com aquela pessoa. Não que isso não deva ser feito ou não deva ser feito, depende muito da cultura do local. Mas dar um beijo em alguém, como essa mulher beijava os pés de Jesus, como a Bíblia nos mostra Judas beijando Jesus. Sabe por que Judas beija Jesus? Não é somente simplesmente um beijo de traição, é porque ele tinha intimidade com Jesus no sentido de convívio também. Jesus aceita o beijo de Judas. Jesus conhecia Judas. Está certo que muitas pessoas nos traem com beijos, com tapinha nas costas, como eu preguei aqui esses dias atrás, com palavras legais. As pessoas não traem, mas dar um beijo é uma coisa muito íntima. É muito íntimo. Precisa ser uma pessoa muito afeiçoada, precisa ser uma pessoa realmente que você goste e que você se identifique. Porque beijar é identificação. Isso no relacionamento conjugal, marido e mulher. Tem marido e mulher que não se beija mais, né? Hã? Tem ou não tem? Aquele beijo apaixonado. Hã? Só quando namora. Quando namora, não desgruda. Né? Fica fazendo um chupão. Aquele negócio assim que a pessoa não desgruda. Mas casa, deixa de beijar a mulher. Né? A gente falava dar uns malhos, né? Quem usava isso aqui ou não? Vou dar uns malhos na minha namorada. Era assim, irmão. Né? E beijava, não parava de beijar. Porque é identificação, é amor. Né? Isso falando da intimidade relacional. Mas no relacionamento mais amizade, mais de comunhão, quem se afeiçoa, beija. Não tem problema nenhum, vai lá dar um beijo no rosto, aquele abraço apertado, porque ama, porque se identifica. E é isso que essa mulher faz, ela se identifica com Cristo, mesmo na sua condição. Sabe por quê, irmãos? Ela se identifica com Cristo, porque Jesus se identificou com nós. Ela viu isso em Jesus. Deus se identificou com o homem. E ela pode se identificar com Jesus. Por isso que ela beijou os pés de Jesus sem parar. E ungiu. Todo o ápice de crescimento espiritual está aqui. Galgar os pés de Jesus está aqui. Você chegar aos pés de Cristo está aqui. Quando você chega no ápice, a tua vida se torna uma vida de adoração. Quando ela traz um unguento e começa a ungir Jesus, isso já chega no nível de adoração. Não é qualquer um que adora, irmão. Adoração é para todos, mas nem todos adoram. Deus dá oportunidade para todos adorar, mas nem todos adoram. Nem todos conseguem chegar nesse nível de uma vida de adoração. As pessoas acham que cantar na igreja, levantar a mão é adoração. É parte, mas não é na sua totalidade. Não é na sua totalidade. Viver uma vida de adoração é chegar nessas condições. Cada condição aqui é uma condição moral e espiritual que essa mulher tem para com o Senhor. Confissão, ela reconhece o seu estado, ela pede mudança na vida dela, ela se humilha, ela não empola o peito, ela não chega a empinar o nariz, ela não se sente a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Ela se humilha na sua condição de humano, e ela começa a enxugar os pés. Ela fala: Senhor, eu vou te servir. Devoção é isso, eu vou te servir por toda a minha vida. Era isso que ela estava dizendo para o Senhor. E na sua afeição ela ama o Senhor, e ela vive uma vida, ela chega em todos os níveis. E Jesus, ou melhor dizendo, o fariseu, olhando para a mulher de cara feia: o que essa mulher está fazendo aqui? Quem ninguém convidou? Quem deixou ela entrar? O que essa pecadora está aqui atrapalhando esse jantar que eu preparei para Jesus? E ele pensa assim: se ele fosse um profeta de Deus mesmo, você vê, irmãos, que não há um reconhecimento. Ele julga até o próprio Jesus.
Se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher aí. Ele saberia que ela era pecadora. Isso ele não abriu a boca, ele pensou. Consigo mesmo, diz a Bíblia. E Jesus, conhecendo o pensamento dele, falou: Simão, uma coisa eu tenho para te contar, para te falar. Essa mulher aqui, desde que eu entrei, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas, coisa que você não fez. Você me convidou na sua casa, e por praticidade comum, normal, de todos os servos, tinha que lavar os meus, era tradição lavar os meus pés. Você nem lavou os meus pés, você nem me saudou com ósculo, que era dar um beijo. E ela está chorando, não cessa de me beijar, e está me ungindo com unguento. Quem era para fazer isso aqui, sendo religioso, era você. Mas ela não cessa, desde quando entrar, de fazer o que era para você fazer. E Jesus conta para ele uma parábola de duas pessoas que vão ao Senhor pedir misericórdia, porque devia muito. O que devia mais pediu misericórdia, e o que devia menos pediu misericórdia. Ele perdoou a dívida do que devia mais e do que devia menos. E Jesus pergunta: Simão, desses dois aqui que foram perdoados a dívida, quem é que vai amar mais o seu Senhor? Ele falou assim: a qual a dívida foi perdoada mais? O que devia mais. Ele falou: disseste bem, porque essa mulher aqui, muitos dos seus pecados são perdoados, porque ela muito amou. Muito amou. Então essa é a condição da nossa vida. Amar a Jesus não é lábios, como está escrito lá em Isaías, que profetizou a respeito de vocês, fariseus. Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é essa a condição que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer é essa mesma condição de ascensão espiritual, de perdão, de misericórdia, de amor, de devoção, de um quebrantamento, porque Deus ama coração quebrantado. O que Deus requer é um coração contrito, um coração quebrantado, um espírito abatido, alguém que reconhece o seu estado e ama ao Senhor de todo o seu ser, de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todas as suas forças. É esse estilo de vida que Deus está nos chamando e nos convidando nesse tempo, irmãos. A que limite você pode chegar por amar a Cristo? Aonde você pode, até que ponto em amar a Cristo você está disposto a viver? E não só viver, mas também morrer por Ele. É isso que Paulo ensinava. O meu viver agora é Cristo e o morrer para mim é lucro. O cristão de verdade, que ama, que faz como essa mulher, ele entende que ele tem uma vida realmente para o Senhor. Sua vida é para o Senhor. As outras coisas são secundárias. A vida é secundária, não que nós não tenhamos responsabilidade com a vida, mas primeiramente como prioridade é Jesus na nossa vida. Priorize Jesus na sua vida. Antes do seu relacionamento, antes do seu emprego, antes da sua vida. Não estou dizendo que você tem que abandonar essas coisas para viver para Jesus. Estou dizendo que na essência de devoção e alma, tudo como Jesus tem que ser primeiro na sua vida. Jamais você vai largar um relacionamento pelo Senhor, um trabalho pelo Senhor. Jamais, irmão, a não ser que esse trabalho lhe prejudique a sua vida espiritual. A não ser que esse relacionamento prejudique o senhorio de Jesus na sua vida. Não é isso que nós estamos ensinando aqui. Eu estou dizendo, priorize Jesus, ame Jesus acima de todas as coisas. Assim, irmão, sabe por quê? Muitas das vezes nós não vemos isso muito na vida religiosa. Nós vemos muito mais na vida daqueles que estão numa vida pregressa, longe. Você vai no meio dos mendigos, começa a falar de Jesus, eles começam a chorar. Eles se abraçam. Eles querem estar do seu lado. Porque eles querem Jesus, eles querem ouvir a palavra. Você vai em lugares que você menos aceita. Você entra no meio dos traficantes, começa a falar de Jesus, eles tiram o boné, baixa a cabeça e fica assim, ouvindo você. E às vezes a gente, irmão,
não tem nem força para vir para a igreja. Às vezes a gente não tem nem graça mais para dobrar o joelho e orar, para cantar, para louvar. O que Deus requer de nós é uma vida sincera em adoração e devoção ao seu nome. Amém? Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Se coloque de pé. Eu quero orar por você.